Beleza, então dando continuidade ao conteúdo da aula anterior, né, que a gente falou sobre os sistemas lineares homogêneos, nessa aula a gente vai ainda abordar, o objetivo da aula é abordar o chamado teorema de Rouchet-Capelli, né? Porém, precisamos de alguns elementos aí, né, para poder falar a respeito dele, certo? Então, vou colocar aqui, né? O objetivo é falar sobre matriz característica e sobre o teorema de Rouchet-Capelli. Vamos colocar aqui matriz característica e o teorema de Rouchet-Capelli. Bom, acredito que vocês já tenham visto esse resultado, não sei se com esse nome ou não, né? Mas é saber quando que um sistema linear é possível e determinado ou quando é impossível, né, de se resolver ou não, apenas analisando a quantidade de linhas não nulas da matriz que o representa, né? A gente vai entender qual é a relação que tem um conceito com o outro, certo? Então a gente já entendeu, né, o que é as chamadas matrizes escalonadas, né? Aprendemos a fazer o escalonamento nas aulas anteriores, né? E ao se fazer o escalonamento, tem uma palavra aí que aparece com bastante frequência em vários livros, textos que tratam do assunto, que é a chamada matrizes linhas equivalentes, né? Vou fazer uma anotação aqui sobre esse conceito. Matriz linha equivalente. Esse que é um hífen. Que, em outras palavras, nada mais é do que uma matriz que a gente obtém, né, equivalente à matriz inicial, porém escalonada, né? Então, mais ou menos aqui. Certo? Então, uma maneira assim bem geral de definir a chamada matriz linha equivalente é essa. Aqui a gente vai utilizar a notação A', né? Quando a gente se referir a uma matriz A, né, a gente vai dizer que a matriz A' é linha equivalente a A se essa matriz A', né, for obtida de A através de uma sequência de operações, né, sobre as suas linhas, né? Ou seja, quando a gente faz as operações lá de escalonamento que a gente aprendeu, que é trocar as linhas de posição, multiplicar uma das linhas por algum número real diferente de zero, substituir uma linha pela soma das outras linhas anteriores, certo? Então são essas operações que a gente pode fazer para poder obter a chamada matriz linha equivalente, ok? Então colocar assim de uma maneira bem, tentar resumir esse conceito, fazer assim, ó, matriz resultante de uma sequência de operações.
sobre suas linhas. Tá? Então, em linhas gerais, é isso que eu vou chamar de matriz linha equivalente. Ok? E essas operações, entendam vocês, tenham isso em mente, que nada mais é do que aquelas operações que a gente obtém para obter o escalonamento. Tá? Então, resumindo, matriz linha equivalente é a matriz escalonada. Pronto. Forma mais simples, mais direta possível de se falar a respeito disso. É dessa maneira, ok? Então não vou nem dar um exemplo disso, porque a gente já viu vários exemplos do tipo, né? Mas ou a gente pode colocar, né? Talvez. Acho que exemplos nunca é demais, né? Vou colocar aqui um exemplo. Pegar aqui uma matriz com 3 linhas e 4 colunas, né? Pegar aqui, ó, 1, 3, menos 2, 0, né? 4, 3, 1, 1, 3, 0, 0, 3. Né? Então, essa é a que eu vou chamar de matriz A. Né? O nosso objetivo aqui vai ser obter a matriz A', ou seja, a matriz linha equivalente a A. Certo? Em outras palavras, eu quero obter a matriz escalonada de A. Né? Então, o que a gente pode fazer para começar esse escalonamento aqui? Vocês me indicam alguma operação que eu possa começar para fazer esse escalonamento? E aí, alguma sugestão? O que eu posso fazer primeiro? Lembra que no escalonamento a ideia é a gente reduzir a quantidade de variáveis, né? Se você entender isso aqui como equações, né? Cada uma dessas entradas da nossa matriz representando um coeficiente que está sendo multiplicado por uma variável, né? Tipo aqui o x, o y, o z, e aqui o w, sei lá, ou simplesmente o termo independente, né? Igual a zero. Né? Tá? Então a nossa ideia é simplesmente reduzir, né, a cada linha que a gente for descendo aqui do nosso sistema, reduzir uma variável, né, que seja pelo menos uma. Né? Então, se na nossa primeira equação, por assim dizer, aparece a variável em x, na nossa segunda equação a ideia é não ter mais essa entrada aqui. Ó. Essa entrada aqui está representada pela posição do elemento 4. Né? Então eu tenho que anular o elemento 4. Como é que eu posso anular esse elemento? Fazendo operações sobre as linhas anteriores. Ou pode ser com a terceira linha, com a primeira linha. O que eu posso fazer a respeito disso? Multiplicando por menos 4. Pode ser. Ou pode ser multiplicando por 4 positivo e depois subtraindo. Dá no mesmo. Né? Então, mas na sua sugestão, eu posso multiplicar menos 4, assim, sem parênteses mesmo, né? Menos 4 vezes a linha 1, né? E somar na linha 2. Né? Eu coloquei a seta bem em frente à linha do meio, significando que eu vou fazer essa substituição justamente na linha do meio. Né? Então vai ficar assim, eu não mexo nos elementos da primeira e da terceira linha. Então eu repito esses elementos. 1, 3, menos 2 e 0. Né? E eu vou fazer a substituição aqui na segunda linha. O primeiro elemento vai zerar, porque era esse o meu objetivo. Né? O segundo, menos 4 vezes 3 dá menos 12. Né? Menos 12 somado com 3 vai dar menos 9. Menos 4 vezes menos 2 dá 8 positivo, somado com 1, 9 positivo. Menos 4 vezes 0 dá 0, somado com 1 dá 1. Né? E a terceira linha a gente não fez nada.
agora o nosso objetivo, né, continuando nesse processo, eu tenho que eliminar este elemento aqui, ó. Eu tenho que anular esse elemento, né? Qual a operação indicada para poder fazer isso? Agora eu vou mexer nessa terceira linha. Qual operação a gente pode fazer aí? A mesma ideia da anterior, né? Menos 3 vezes a primeira linha, né? Somado com a terceira. E o resultado vai aparecer aqui, ó, 1, 3, menos 2, 0, 0 menos 9, 9, 1, e aqui 0. Agora vamos olhar, né? Menos 3 vezes menos 3 dá menos 9, somado com 0 dá menos 9. Menos 3 vezes menos 2 dá 6, somado com 0 dá 6. Menos 3 vezes 0 dá 0, somado com 3 dá 3. Agora, eliminado o primeiro elemento, né, da segunda linha, agora eu preciso anular pelo menos 2 elementos da terceira linha, né? Então, anulei um elemento da segunda linha, agora eu preciso anular no mínimo 2 da terceira linha. Já anulei o primeiro, falta anular esse daqui pelo menos, né? Então, para anular este, é assim que a gente faz o escalonamento. Então, vamos mexer novamente na terceira linha. Aqui está fácil, né? Basta subtrair a segunda linha da terceira, né? Porque esses elementos são iguais, eles vão se cancelar. Então faz assim, ó, linha 2 menos a linha 3. E o resultado eu vou substituir na linha 3. Então fica 1, 3, menos 2, 0. 0, menos 9, 9, 1. E agora 0 menos 0 dá 0. Menos 9 é subtraído de menos 9 dá 0. 9 menos 6 dá 3. 1 menos 3 dá menos 2. Né? Pronto, obtivemos aqui a matriz escada. Ou, como a gente costuma falar de maneira mais formal, a matriz escalonada. Certo? Essa matriz que obtivemos aqui no final é a nossa matriz A', ou seja, a nossa matriz linha equivalente, né? Então, para todos os efeitos, eu posso trabalhar tanto com a matriz A quanto com a matriz A', né? Elas possuem as mesmas propriedades algébricas. Beleza? Então, é para isso que serve a chamada matriz linha equivalente. A vantagem dela é que, para os nossos propósitos, essa matriz linha equivalente ela costuma ser mais simples de manipular. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Então, bom, com isso em mente, né, essa praticamente uma revisão, a gente fala agora de outra propriedade chamada de característica de uma matriz. Característica de uma matriz. Então, o que a gente chama de característica de uma matriz, ela é indicada por uma letra, o símbolo, né, que denota isso. Geralmente o que aparece nos livros é o seguinte, ou P de A, né, ou o que a gente vai utilizar aqui, que é o Rho de A, né? É muito próximo a notação uma da outra, né? Eu gosto mais de utilizar esse Rho de A porque em textos mais avançados de álgebra, esse Rho ele é utilizado para indicar o posto, né, também. E posto e característica são sinônimos, né? Então lá na frente vocês vão entender isso daí, né? E isso nada mais é do que o número de linhas não nulas, né, dessa matriz linha equivalente. Okay?
Então, a gente pode colocar a definição assim: número, não, fazer assim, ó. Rodear significa número de linhas não nulas de A', tá? Bom, de A' é o conceito que a gente viu agora há pouco, né? A matriz linha equivalente, ou seja, a matriz após ser escalonada, certo? Então, um exemplo disso. Se eu perguntar para vocês qual é a característica dessa matriz aqui, ó. Essa matriz que eu vou chamar assim: 2, 1, 0, 3. Qual seria a característica dessa matriz aqui? Qual seria, de acordo com essa definição, qual seria a característica dessa matriz A? E aí? Alguém arrisca? Não? Não. Oi? Não. Não? Mas olha, o que eu acabei de falar, o número de linhas não nulas da matriz, a linha, né? Após a matriz aqui já está escalonada, ó. Olha aqui, ela já a própria matriz ela já está escalonada, né? Basta contar a quantidade de linhas não nulas que ela tem. Quantas linhas não nulas ela tem? Ela tem duas, né? Para ela ter uma linha nula, ela precisa que todos os elementos dessa linha sejam nulos, né? Se ela fosse assim, ó, essa linha inteira aqui, né, configuraria o que a gente chama de linha nula. Porém, se eu tiver um elemento apenas diferente de zero, aí já quebra a definição. Aí essa linha deixa de ser nula, porque um elemento é diferente de zero, né? Nesse caso, esse elemento é o 3. Certo? Então, a nossa matriz, após feito o escalonamento, né, a gente consegue ver que ela tem duas linhas não nulas. Então, a característica dela é 2. Certo? Um outro exemplo, um pouco mais elaborado. Deixa eu marcar esse aqui assim. Deixa eu colocar o outro aqui embaixo. Digamos uma matriz B definida da seguinte forma: 1, 3, 4, 2, 5, menos 1, 2, 4, menos 10. Né? Então, se eu pedisse a característica dessa matriz, vejam que ela não está escalonada. Né? Porém, eu peguei aqui esse exemplo do livro, né, e o livro me informa o seguinte: que a matriz escalonada B tem o seguinte aspecto. Aqui, ó, B', né, após o escalonamento, tem o seguinte aspecto: 1, 3, 4, 0, menos 1, menos 9, 0, 0 e 0. Né? Aí eu pergunto agora, qual é a característica da matriz B? Qual seria? Característica é a quantidade, é o número de linhas não nulas da matriz escalonada. Qual é a quantidade de linhas não nulas da matriz escalonada de B? A matriz escalonada é essa daqui, ó. Essa B'. E aí?
Duas, né? Porque agora a gente vê que essa terceira linha, ó, ela é completamente nula. Então ela não conta. Na segunda linha só tem um elemento nulo, né? Como os outros dois não são, ela não entra na definição de linha nula. Então a gente tem duas linhas não nulas. Portanto, característica de B também é 2. Né? Então, vocês assimilaram o conceito? Sim. Tranquilo, né? Então, beleza. Com isso, a gente já consegue enunciar o chamado Teorema de Rouchet-Capelle. Esse teorema ele pode ser escrito da seguinte maneira. Há várias maneiras de enunciá-lo. Né? Ele fala o seguinte: vamos considerar aqui um sistema linear, vou colocar da maneira geral, né? Assim. Aquela forma genérica como a gente sempre escreve os sistemas lineares, né? A11 x1 mais A12 x2, né? Até A1n xn igual a B1. Aí fazer mais uma linha, A21 x2, A22, x2 não, x1, A2n xn igual a B2, né? E a última linha só para configurar o fim dessa matriz. AM1 x1, AM2 x2, AMN xn igual a BM. Né? Então, um sistema linear escrito da maneira mais genérica possível. Então, seja o sistema S, né, dado por. Né? Então, a esse sistema nós vamos associar outras duas matrizes, né, que nós vamos chamar de matriz A e B. Vou colocar aqui embaixo mesmo. A matriz A ela é formada assim, ó, pelos elementos A11, A12, A1n, né? A21, A22, A2n, até esses elementos aqui de baixo. AM1, AM2, AMN. Então, só para não ter que copiar tudo de novo, a matriz B é parecida. Vou colocar ela aqui do lado assim. Peraí. Acho que não vai funcionar. Uma aqui e a outra aqui. Uma matriz que eu vou chamar de B, né? Porém, que ela tem uma linha adicional, que são esses termos independentes, né? Que é o B1, o B2, o BM. Né? Essa primeira matriz A aqui é a chamada matriz incompleta do sistema, né? Porque ela só abrange os coeficientes que pertencem, que tem alguma variável associada, né? Ou seja, os que estão no lado esquerdo da igualdade. E a matriz B corresponde a todos os coeficientes do sistema, inclusive os termos independentes.
Acho que agora tá mais ou menos, né? Então, completando, né? Sejam A e B dados dessa forma, né? Então, como eu disse, A é a matriz completa e A é a matriz incompleta. Vou colocar assim, A completa, incompleta, e B incompleta. Completa. Assim, né? Dados dessa forma. Então, o que o teorema diz é o seguinte, é que o sistema S será possível, né? Possível quer dizer possível de resolver, se e somente se a quantidade de linhas de A for, traduzindo, a característica de A for igual à característica de B. Ou seja, a quantidade de linhas não nulas da matriz A, né, ou seja, a matriz linha equivalente de A, for igual à matriz linha equivalente de B. Foi esse conceito que a gente viu agora em cima. Tá? Então, completando o sistema S será possível se e somente se característica de A for igual à característica de B. Né? Eu não vou desenvolver a demonstração dela passo a passo, que apesar dela ser simples, a argumentação é um pouco trabalhosa, né? Eu tenho que escrever aqui o sistema várias vezes, né, para fazer o argumento e considerar cada caso, né? Essa demonstração ela é tão simples que ela está detalhada lá no livro, né? Dá mais ou menos uma página. Tá na página 185 lá do livro texto de vocês, tá? Depois dê uma olhadinha. Não é muito difícil de acompanhar, não. Tá? É um argumento de ida e volta, bem fácil de acompanhar. Né? Basicamente ele considera as opções. E se A for menor do que característica de A for menor do que B, se B for menor do que A, o que acontece? Tal? Então ele conclui que elas só podem ser iguais e assim vai seguindo a demonstração. Ok? Então, uma outra consequência disso é que outra coisa que pode acontecer, né? Geralmente, né, nem todos os livros colocam essa parte do enunciado do teorema, mas eu vou acrescentar aqui. Né? E se a característica de A, além de ser igual à característica de B, né, e ambos forem menor que a quantidade de colunas, né, ou seja, a quantidade de variáveis envolvidas no sistema, né, então o sistema será indeterminado. Né? Então, S será indeterminado. Tem ainda essa contrapartida aqui no final. Vamos ver alguns exemplos aqui para entendermos como se aplica esse teorema. Começar com um exemplo mais simples. Pegar aqui um sistema x mais y menos 2e igual a 4, menos x mais 4y menos 3e igual a 1. E a terceira equação é 2x mais 2y mais e igual a 2. Então a ideia é que a gente classificar, né,
e resolver esse sistema utilizando o teorema de Rouchet-Capelli, né? Então, para classificar o sistema, é a gente, sem resolvê-lo, dizer se ele é possível, se ele é determinado, se é indeterminado, ou até mesmo se ele é impossível de resolver. A gente consegue fazer isso só aplicando o teorema de Rouchet-Capelli e antes mesmo de resolver o sistema. Tá? Antes de descobrir os valores de x, y e z, a gente consegue saber isso. Né? Só com o auxílio, só estudando a questão da característica dessas matrizes aqui que compõem, que é formado, né, pelos coeficientes pelo qual é multiplicado cada uma das variáveis do sistema. Tá? Então vamos fazer assim para resolver. Como aqui eu diz no teorema, né, a gente dividiu esse sistema em duas matrizes, A e B, sendo A a matriz incompleta e B a matriz completa. Né? A matriz incompleta formada só pelos coeficientes que tem alguma variável multiplicada, ou seja, pelos coeficientes que estão do lado esquerdo da equação, né? Estão aqui, né, do lado esquerdo da equação, ou seja, não envolve essa parte que está aqui desse lado. Né? E a matriz completa já envolve todos os coeficientes presentes na equação. Tá? Então vamos escrever aqui essas duas matrizes. A matriz A, os coeficientes da matriz A é 1, 1 e menos 2. Né? Primeira linha, 1, 1 e menos 2. Segunda linha, menos 1, 4 e menos 3. Terceira linha, 2, 2 e 1. Né? E a matriz B. Matriz B vai ter os mesmos elementos da matriz A, com a coluna adicional composta pelos termos independentes, 4, 1 e 2. Né? Então, 1, 1, menos 2, 4, menos 1, 4, menos 3, 1, 2, 2, 1, 2. Tá? Então, temos aí as matrizes completa e incompleta do sistema. Então, vamos determinar agora quais são as características de A e de B. Né? E agora, como é que a gente faz para descobrir aí as características dessas duas matrizes? A gente pode fazer separado ou pode fazer junto. O que vocês acham que dá para fazer? Né? Vejam o seguinte, né? A matriz B, como o próprio nome diz, é a matriz completa, né? Porque ela só tem essa coluna adicional aqui. Né? Então a gente pode calcular a característica de A já diretamente de B, se a gente tiver em mente que a única diferença entre elas é essa coluna adicional. Né? Então, vamos calcular aqui o B' primeiro, né? E do B' a gente consegue tirar a matriz A', né? Que é a matriz escalonada de A. Vamos ver como faz isso. Ó. Fazer assim. Primeiro, qual operação a gente consegue fazer aqui para poder escalonar essa matriz B? Né? Me fala uma operação. A ideia é primeiro zerar os coeficientes 1, menos 1 e 2, né? Que são esses que acompanham as primeiras entradas nas linhas 2 e 3. O que eu posso fazer aí para anular esses dois coeficientes? Alguma ideia? Multiplicar a segunda linha por menos 2. Pode ser. Aí multiplicar por menos 2, mas tem que fazer mais alguma coisa, né? Subtrair com a terceira, é isso? Isso. Pode fazer isso. A gente pode fazer assim, ó. Vou fazer assim primeiro. Vou copiar toda essa... E vamos tentar fazer assim. Ó.
essa daqui, né? Vamos fazer a substituição já em duas linhas ao mesmo tempo. Primeiro, nessa daqui, o que eu posso substituir na segunda linha? Eu posso substituir o resultado da linha 1 somado com a linha 2, concordam? Porque assim eu vou zerar esse primeiro termo aqui da segunda linha, né? E para zerar esse termo da terceira linha, tem outras maneiras de fazer. Eu posso, por exemplo, que nem o colega falou, substituir, multiplicar a segunda linha por menos 2 e depois subtrair da linha 3. Posso multiplicar a primeira linha por 2 e subtrair da linha 3, ou multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a linha 3, né? Tem várias formas, né? Vamos fazer assim, vamos multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a terceira, né? Só para não misturar com a segunda de novo, né? Aí o resultado vai ficar desse jeito, ó. Não vou mexer na primeira linha. Aí na segunda, 0. Linha 1 com linha 2, 1 com 4, dá 5. Menos 3 com menos 2, menos 5. 4 com 1, dá 5, né? Agora na terceira linha, menos duas vezes. Deixa eu passar aqui para outra tela para a gente ver melhor, né? Menos duas vezes a primeira linha somado com a terceira, né? Menos 2 somado com 2 vai dar 0. Menos 2 somado com 2 vai dar 0, né? Menos 2 vezes 2 dá 4, somado com 1 dá 5. Né? E menos 2 vezes 4 dá 8, 8 negativo, né? Somado com 2 dá menos 6. Então, olha só, com esse recurso de multiplicar por menos 2 na primeira linha, a gente já conseguiu zerar os dois termos ao mesmo tempo, já poupou um passo, né, de cálculo, certo? E assim a gente fez o escalonamento. Está aqui a matriz escalonada. Porque, lembrem que ficou dessa forma. A esquerda da linha pontilhada que eu fiz aqui, a gente tem a matriz escalonada de A, né? Deixa eu colocar ela aqui. 1, menos 2, 0, 5, menos 5. 0, 0 e 5. Né? E contando com todos os outros elementos, eu tenho a matriz escalonada de B. Deixa eu colocar... deixa eu escrever de novo, fica melhor. 1, menos 2 e 4. 0, 5, menos 5 e 5. 0, 0, 5 e menos 6. Né? Então assim, pegando a matriz completa, né? Fazendo o escalonamento só com a matriz completa, a gente já obteve o escalonamento das duas matrizes ao mesmo tempo, tá? Por isso que por conta dessa linha pontilhada, né, que torna as duas diferentes só por conta desses elementos dessa coluna aqui, beleza? Então um artifício aí, né, que fica para vocês aí na hora de resolver os exercícios, tá? Não precisa fazer o escalonamento primeiro de A e depois o de B, né? Faz só o de B, né? Porque a matriz B, ela tem a matriz A aqui no meio dela, né? Tá aqui, é a maior parte dela, né? Depois é só você separar, né? Beleza? Então temos aí a matriz linha equivalente A e linha equivalente B, né? Com isso, pergunto a vocês, qual é a característica de A e qual é a característica de B? E aí? Qual é a característica de A e B? 3 linhas não pontuadas.
Repete, por favor. 3 linhas não nulas. Exatamente, de ambas, né? A gente vê que A tem 3, né? E a de B também é 3. Logo, aplicando o teorema de Rouchet-Capelli, o que acontece quando o sistema tem a característica de A igual à característica de B? Na verdade, eu poderia ter acrescentado um passo a mais aqui, ó. Igual a N, né? Isso aqui é importante colocar, né? Opa. É igual a 3, né? E o sistema, o que é esse N? N é a quantidade de colunas, né, da matriz, como vou dizer, dessa matriz incompleta, né? Será que essa informação, deixa eu ver se ela é relevante dessa forma colocada. Não precisa. O teorema não precisa dessa informação mesmo. Não, realmente pode ser colocado sem mesmo. Então, pelo teorema de Rouchet-Capelli, né, eu vou abreviar, né? Teorema Rouchet-Capelli, vou chamar de TRC, né? Pelo TRC, o sistema é possível e determinado. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Bom, vamos ver aqui um outro exemplo. Deixa eu pegar aqui uma das questões aqui do livro. Esse aqui, ó. 3x mais 4y menos e mais 2t igual a 2, né? Aí 2x menos 2y mais e menos 3t igual a 5, né? E menos x mais 3y mais 2e menos t igual a 3, 2x mais 7y mais e mais t igual a menos 1. Tá? A ideia é, pelo que o exercício fala, é classificar, né, e resolver o teorema. Primeiro, classificar é você determinar se ele é possível e determinado ou indeterminado, ou até mesmo impossível, né, utilizando o teorema de Rouchet-Capelli, né. A parte de resolver eu vou deixar com vocês, mas vamos pelo menos classificar, que é o principal foco, né, da aula, que é
É para isso que serve o teorema, é apenas para classificar. Para resolver, existem lá outras técnicas que a gente já viu. Né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos construir aqui as matrizes A e B. Né? A matriz A vai ser 3, 4, menos 1, 2, 2, menos 2, 1, menos 3, menos 1, 3, 2, menos 1, 2, 7, 1, menos 1. E a matriz B é a mesma da matriz A acrescida de uma coluna. Então, deixa eu fechar aqui e construir a matriz B com a coluna adicional dos termos independentes. É 2, 5, 3 e 1. E agora precisamos descobrir qual é a característica das matrizes A e B. Né? E mais uma vez, a gente só precisa se concentrar aqui na matriz B. Né? Se descobrirmos a característica da matriz B, vamos descobrir a da A. Por quê? Porque as duas só se diferem por conta dessa coluna aqui. Basta a gente lembrar disso na hora de fazer o escalonamento. Né? Então, vamos fazer aqui o escalonamento. Vou colocar aqui de azul para diferenciar. Né? Então, vamos lá. O primeiro passo é tentar zerar esses três termos aqui. Vamos tentar fazer isso. Se possível, de uma vez só. Né? Então, vamos fazer operações que zerem já nessas três linhas aqui, simultaneamente. O que eu posso fazer aqui para zerar o 2 na segunda linha? O que a gente pode fazer? Ou, para não complicar, a gente pode fazer pelo menos de duas em duas, né? Vamos fazer assim, primeiro dessas duas aqui, depois a gente faz a terceira, né? Acho que fica melhor. Ou ainda, vamos ver... Não, fica mais fácil. Fica mais fácil para vocês visualizarem se a gente fizer primeiro dessas duas aqui, acho que assim fica melhor. Porque olha só. Primeiro, para zerar esse termo aqui, né, a gente consegue subtrair, né, essa linha, a segunda linha da quarta, né? Não. Então era do jeito que eu falei mesmo. Era a segunda e a terceira. Porque eu vou relacionar a segunda linha com a quarta e a primeira linha com a terceira, né? Para não dar mais confusão ainda, né? Então, esse primeiro elemento, essa segunda linha aqui, vou fazer assim. Linha 2 menos a linha 4, né? E o resultado eu vou substituir na linha 2. Aí, por que essa operação? Porque eu vou ter 2 menos 2 que vai zerar. Aí eu vou substituir, eu vou ter o zero nesse primeiro elemento aqui. Tá? Aí, para zerar, no lugar do menos 1 eu ter o zero aqui. O que eu posso fazer? Eu posso pegar a linha 3, multiplicar por 3 e somar com a primeira linha. Né? Então eu posso fazer assim, 3 vezes a linha 1 mais... 3 vezes a linha 3 somado com a linha 1. Né? Então as linhas que eu não mexi a gente repete. 3, 4, menos 1, 2 e 2. E aqui, linha 2 menos a linha 4. 2 menos 2 vai zerar. Menos 2 menos 7 dá menos 9, né? 1 menos 1 dá 0. Menos 3 menos o menos 1. Então fica menos 3 mais 1 dá menos 2, né? E 5 menos 4, ou 5 menos 1 dá 4. E agora,
3 vezes a linha 3 somado com a linha 1. Então aqui vai zerar o primeiro elemento. 9 somado com 4 dá 13. 6 somado com menos 1 dá 5. Menos 3 somado com 2 dá menos 1, né? E 9 somado com 2 dá 11. Né? Vejam aí se eu não estou cometendo nenhum erro, tá? Senão a gente vai ter que voltar vários passos. Para descobrir o que deu errado. Né? Beleza? E agora? O que a gente pode fazer aí? A partir dessa matriz, né, vamos ver quais operações a gente pode fazer para poder continuar o escalonamento. Eu preciso anular esse termo aqui, gente, ó, o 2. A gente pode fazer assim, ó. Multiplicar a primeira linha por 2, né? E subtrair de 3 vezes a linha 3. Né? Por quê? Porque assim eu vou ter 2 vezes 3 menos 3 vezes 2. Aí vai zerar. Né? E os outros a gente vai ver o que vai acontecer. Então, 3, 4. Vou fazer assim logo. Como nos outros eu não vou mexer, né? Vamos só copiar aqui e apagar essa última linha. Aqui vai zerar, né? Então, 2 vezes a linha 1, que é 8. 3 vezes 7, que é 21. 8 menos 21 dá quanto? Dá 13, né? 13 negativo. Então, menos 2, menos o menos 3, né? Menos 2, menos 3, dá menos 5. Né? E aqui, 4 mais 4 mais 3, não é isso? E aqui dá 22 menos 3. 22 menos 3 dá 19. Né? Então, beleza. Agora que eu preciso zerar pelo menos um elemento, né? Pelo menos mais um elemento, mais uma entrada, né? Um elemento pivô, como é chamado, né, em alguns textos, da terceira linha e pelo menos mais 2 da quarta linha. De sorte dá pra gente fazer isso aqui agora. Ó. Deixa eu apagar isso aqui direito. Aí, né? Porque vejam bem, 13 positivo menos 13, né? 5 e menos 5. Né? Então, essas duas aqui elas se anulam com facilidade. A gente pode substituir esse resultado já na terceira equação. Né? Então, vamos ver se dá certo aqui. Vou colocar assim. Copiar. Bom, acho que até aqui está tudo certo, né? Vamos ver se vai dar em alguma coisa coerente lá no final. Sinal de que até aqui as contas saíram todas corretas, né? Então, nessa linha, na terceira linha, né, o que a gente pode fazer?
Deixa eu ver de outra maneira isso aqui. Não, acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou somar essas duas equações aqui. É o jeito. Nessa linha 3 vai ser o resultado da linha 3 somado com a linha 4. Então eu vou aqui, vou apagar só essa linha aqui, né? E o resultado disso vai ser o quê? Vai ser 0, 0, né? 7 somado com menos 1 dá 6. 19 somado com 11 dá 30. Né? E agora, o que a gente pode fazer? Precisamos tentar zerar, né? Pelo menos dois elementos aqui, ó. No mínimo esses dois elementos. Né? Se eu zerei 2 aqui, na verdade tinha que ser no mínimo 3, né? Será que dá pra gente fazer isso? Bom, dá pra gente fazer assim, eu posso trocar de lugar a terceira com a quarta linha, né? Isso a gente pode fazer. É uma operação válida também. Então, apagar essas duas aqui, né? E vou fazer assim, ó. Vamos só desenhar de novo, né? 0, menos 13, menos 5, 7, 19, 0, 0, 0, 6 e 30, né? E agora, na terceira linha, a gente pode fazer o seguinte, acho que é a última operação. No lugar dessa terceira linha, eu posso fazer o seguinte, vai ser menos 1, ou vai ser menos a linha 2, né? Somado com a linha 3, ou com a linha 1, quer dizer, porque isso vai dar 13, né? E o resultado subtraído da linha 3. Então, na terceira linha onde vai ser feita a substituição, né? Com isso, olha só o que acontece. Menos a linha 2. Então, o que é negativo fica positivo, o que é positivo fica negativo. Então, aqui fica 9. Né? Somado com a linha 1. 9 mais 4 dá 13. 13 menos a linha... menos não, aqui tinha que ser mais, né? Mais a linha 3, no caso 13 negativo, aí vai dar 0. Então, aqui fica 0, aqui 0, né? Aí vamos repetir esse processo para os outros elementos, né? Fica 0, menos 1, somado com menos 5, aqui vai dar menos 6, né? Aqui 2 somado com 2 dá 4, 4 mais 7 dá 11, né? E aqui menos 4 somado com 2 dá menos 2, menos 2 somado com 19 dá menos 17, ou dá 17 positivo, né? E pronto, finalmente foi aí o escalonamento, né? Após um longo trabalho. Essa tá mais difícil do que eu imaginei.
Tá aí, ó, a matriz escalonada, né? Onde você tem que fazer a separação, né? Aqui, ó, à esquerda desse tracejado que eu fiz é a matriz A, né? E tirando esse tracejado você tem a matriz B, né? Então, com isso eu pergunto para vocês, qual é a característica da matriz A e qual é a característica da matriz B? A matriz A, lembrem que é desconsiderando essa coluna aqui, ó, né? Tirem essa coluna aqui, né? Tirando ela, você tem a matriz A. Qual é a característica dela? 4, né? 1, 2, 3, 4. Agora, incluindo essa coluna, qual é a característica da matriz B? 5. Não, continua sendo 4. Tirar a última, né? Na B você inclui a última, mas você vai contar a quantidade de linhas, não a quantidade de colunas, né? É a quantidade de linhas que importa, tá? De linhas não nulas, né? Então tem que manter a atenção nisso, né? Então você tem aí 4 linhas e para ambas as 4 linhas não nulas para ambas as matrizes, né? No caso, as matrizes linha características, né? Logo, pelo teorema de Ruchet-Capelli, o sistema é possível e determinado, né? Então, dá para a gente escrever isso aqui, ó. Tirar a mesma conclusão. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não? É bem simples, né? Não tem muito erro, né? Dá até para você fazer programinhas de computador implementando esse teorema, né? Porque se isso, então aquilo, né? Então é meio que automático a conclusão, certo? Então se você fez o cálculo todo certinho, né? O resultado não tem meio termo, é isso e acabou, certo? Aí tem uma lista, né, que eu fiz lá para vocês irem praticando esse conceito, né? E no que a gente tinha para ver desse livro aí, dos Fundamentos da Matemática, se encerra por aqui, né? Então, da próxima aula em diante, eu vou ver lá qual o outro material que eu vou utilizar. A gente já vai começar a ver outros temas que não estão nesse livro, né? Como eliminação gaussiana, essas coisas, tudo que aí eu vou ver um outro material para indicar. Se eu não me engano, eu já até coloquei no Classroom, mas eu vou verificar se tem ele completo ou não, tá? Para fazer a indicação da literatura para vocês acompanharem também, ok? Então, e tem outro vídeo também lá que eu fiz sobre esse mesmo assunto no ano passado. Eu vou mandar para vocês também, acho que está resolvendo outros exemplos, aí pode ser útil de alguma forma, tá? Então, na aula de hoje era só esse conteúdo mesmo, né? A próxima aula a gente continua e bom feriado a todos aí, né? Até a próxima semana, então. Até mais, pessoal. Professor? Sim? Você tem alguma, noção de que provavelmente esse ano as aulas vão presenciais ou não? Então, uma noção nós temos, né? Ao que tudo indica, vai ser em outubro, né?
mas não há certeza nenhuma ainda, não tem nada confirmado, né? Mas é o que tudo indica que vai acontecer, né? Ou seja, quando já for o início do próximo semestre, já vai ser presencial. Né? Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Muita coisa pode mudar até lá, né? Então, e nunca se... Já faz muito tempo, né, que não se vive tanta incerteza assim, né? Então, mais alguma dúvida? Não? Bom, então a gente vai ficando por aqui então. Até a próxima então, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais.